Prefácio. Vivemos em uma cultura que promove valores democráticos de justiça para com todos, a importância de se encaixar em um grupo e saber cooperar com outras pessoas. Aprendemos cedo na vida que aqueles que são visivelmente combativos e agressivos pagam um preço social, impopularidade e isolamento. Estes valores de harmonia e cooperação são perpetuados de modo sutil e não tão sutil por meio de livros sobre como ter sucesso na vida, com as aparências agradáveis e pacíficas que aqueles que avançaram no mundo apresentam aos outros em geral, com noções de correção que saturam o espaço público. O nosso problema é que fomos treinados e preparados para a paz, e não estamos nem um pouco prontos para o que nos confronta no mundo real: guerra. Deixa o like it. Esta guerra existe em vários níveis. Mas obviamente, temos nossos rivais do outro lado. O mundo se torna cada vez mais competitivo e desagradável. Na política, nos negócios, até nas artes, enfrentamos adversários que farão quase de tudo para ganhar uma vantagem. Mais perturbadoras e complexas, entretanto, são as batalhas que enfrentamos com aqueles que supostamente estão do nosso lado. Há aqueles que, visivelmente, fazem o trabalho em equipe, que agem de forma muito amistosa e agradável, mas que nos sabotam nos bastidores, que usam o grupo para promover as próprias prioridades. Outros, mais difíceis de se identificar, fazem o jogo sutil da agressão passiva, oferecendo ajuda que não vem nunca, instilando culpa como uma arma secreta. Superficialmente tudo parece bastante pacífico, mas, por baixo, é cada homem e mulher por si próprio, esta dinâmica infectando até famílias e relacionamentos. A cultura pode negar esta realidade e promover um quadro mais gentil, mas sabemos e sentimos isto em nossas cicatrizes de batalha. Não é que nós e nossos colegas sejamos criaturas ignóbeis que não estão à altura dos ideais de paz e altruísmo, mas é que não podemos deixar de ser como somos. Temos impulsos agressivos que são impossíveis de ignorar ou reprimir. No passado, indivíduos podiam esperar que um grupo ou Estado, uma família ampliada, uma empresa cuidassem deles, mas isto não acontece mais, e nesse mundo desamparado temos que pensar, antes de tudo, em nós mesmos e em nossos interesses. O que precisamos não é de ideais impossíveis e desumanos de paz e cooperação para realizar, e da confusão que eles nos causam, mas sim de conhecimento prático sobre como lidar com os conflitos e as batalhas diárias que enfrentamos. E este conhecimento não é sobre como ser mais enérgico para conseguir o que queremos ou para nos defender, mas sim sobre como ser mais racional e estratégico na hora do conflito, canalizando nossos impulsos agressivos em vez de negar ou reprimi-los. Se existe um ideal a ser alcançado, deve ser o do guerreiro estratégico, o homem ou a mulher que administra situações difíceis e pessoas por meio de manobras hábeis e inteligentes. Muitos psicólogos e sociólogos têm argumentado que é através do conflito que problemas são, com frequência, solucionados e diferenças reais, reconciliadas. Nossos sucessos e fracassos na vida podem ter suas origens na boa ou má forma de lidar com os conflitos inevitáveis com quais nos deparamos na sociedade. As maneiras como as pessoas costumam lidar com eles tentando evitar todos os conflitos, emocionando-se e vociferando, com dissimulações e manipulação são todas contraproducentes no longo prazo, porque não estão sob controle consciente ou racional e, muitas vezes, pioram a situação. Guerreiros estratégicos operam de forma bem diferente. Eles pensam com antecedência em suas metas de longo prazo, decidem que lutas evitar e quais são as inevitáveis, sabem como controlar e canalizar suas emoções. Quando obrigados a lutar,
eles o fazem com manobras indiretas e sutis, tornando difícil perceber suas manipulações. Deste modo, eles podem manter o exterior pacífico tão acalentado nestes tempos políticos. Este ideal de combate racional nos vem da guerra organizada, em que a arte da estratégia foi inventada e refinada. No início, a guerra não era nada estratégica. Batalhas entre tribos eram travadas de um modo brutal, uma espécie de ritual de violência no qual indivíduos podiam exibir seu heroísmo. Mas conforme as tribos se expandiram e evoluíram para estados, tornou-se bem evidente que a guerra tinha muitos custos ocultos, que travá-la às cegas muitas vezes levava à exaustão e autodestruição, mesmo para o vencedor. De algum modo as guerras precisavam ser combatidas de uma forma mais racional. A palavra estratégia vem do grego antigo strategos, significando literalmente o líder do exército. Estratégia neste sentido era a arte de ser general, de comandar todo o esforço de guerra, decidir que formações utilizar, em que terreno lutar, que manobras usar para ganhar uma vantagem. E conforme progredia este conhecimento, líderes militares descobriam que quanto mais pensassem e planejassem com antecedência, mais possibilidades tinham de sucesso. Novas estratégias podiam lhes permitir derrotar exércitos muito maiores, como Alexandre, o Grande fez em suas vitórias sobre os persas. Ao enfrentar adversários astutos que também estavam usando estratégia, desenvolvia-se uma pressão de baixo para cima. Para ganhar vantagem, um general tinha de ser ainda mais estratégico, mais indireto e esperto do que o outro lado. Com o tempo, as artes do comando foram ficando cada vez mais sofisticadas, conforme se inventavam mais estratégias. Embora a palavra estratégia em si seja de origem grega, o conceito aparece em todas as culturas, em todos os períodos. Princípios sólidos sobre como lidar com os acidentes inevitáveis da guerra, como traçar o melhor plano, como melhor organizar o exército, tudo isto pode ser encontrado em manuais de guerra desde a China antiga até a Europa moderna. O contra-ataque, a manobra de atacar pelo flanco ou cercar e as artes da dissimulação são comuns aos exércitos de Genghis Khan, Napoleão e o Shaka Zulu. Como um todo, estes princípios e estratégias indicam uma espécie de sabedoria militar universal, um conjunto de padrões adaptáveis que podem aumentar as chances de vitória. Talvez o maior estrategista de todos tenha sido Sun Tzu, autor do antigo clássico chinês A Arte da Guerra. Nesse livro, escrito provavelmente no século IV a.C., encontram-se traços de quase todos os padrões e princípios estratégicos desenvolvidos mais tarde ao longo dos séculos. Mas a conexão entre eles, o que de fato constitui a arte da guerra em si aos olhos de Sun Tzu, é o ideal de vencer sem derramamento de sangue. Ao jogar com as fraquezas psicológicas do adversário, ao manobrar para colocá-lo em posições precárias, ao induzir sentimentos de frustração e confusão, um estrategista pode fazer com que o outro lado sucumba mentalmente antes de se render fisicamente. Deste modo, a vitória pode ser obtida por um custo bem menor. E o Estado que vence guerras com poucas perdas de vida e desperdício de recursos é o que pode prosperar por períodos mais longos de tempo. Certamente a maioria das guerras não são travadas de forma tão racional, mas aquelas campanhas na história que seguiram este princípio, Scipião, o africano, na Espanha, Napoleão em Ulm, T. Lawrence nas campanhas no deserto da Primeira Guerra Mundial, distinguem-se do resto e servem como o ideal. Guerra não é um reino distinto divorciado do resto da sociedade. É uma arena eminentemente humana, repleta do que há de melhor e pior de nossa natureza. Guerra também reflete tendências na sociedade. A evolução para estratégias menos convencionais,
sujas guerrilha, terrorismo espelham uma evolução similar na sociedade, na qual vale quase tudo. As estratégias que tiveram sucesso na guerra, sejam elas convencionais ou não, baseiam-se na psicologia atemporal, e grandes fracassos militares têm muito a nos ensinar sobre a estupidez humana e os limites da força em qualquer arena. O ideal estratégico na guerra é ser extremamente racional e emocionalmente equilibrado, esforçando-se para vencer com o mínimo de derramamento de sangue e perda de recursos tem infinitas aplicações e relevância para nossas batalhas diárias. Inculcados com os valores de nossos tempos, muitos argumentaram que a guerra organizada é inerentemente bárbara, uma relíquia do passado violento do homem e algo a ser superado de uma vez por todas. Promover as artes da guerra em um ambiente social, essas pessoas dirão, é bloquear o progresso e encorajar o conflito e a dissensão. Já não existe o suficiente disso no mundo. Este argumento é muito sedutor, mas nem um pouco razoável. Sempre haverá, na sociedade e no mundo em geral, gente mais agressiva do que nós somos, que encontra um jeito de conseguir o que quer. Por bem ou por mal temos de estar vigilantes e saber como nos defender desses tipos. Não se promovem valores civilizados se somos obrigados a nos render aos ardilosos e fortes. Na verdade, o pacifismo diante desses lobos é fonte de intermináveis tragédias. Mahatma Gandhi, que elevou a não-violência ao posto de grande arma para mudanças sociais, teve um simples objetivo mais tarde em sua vida: livrar a Índia dos suzeranos britânicos que a haviam aleijado durante tantos séculos. Os britânicos eram governantes espertos. Gandhi compreendeu que, para a não-violência funcionar, ela precisava ser extremamente estratégica, exigindo muito pensar e planejar. Ele chegou ao ponto de chamar a não-violência de um novo modo de fazer guerra. Para promover qualquer valor, até a paz e o pacifismo, você deve estar disposto a lutar por ele e ter em mira resultados, não simplesmente o bom e confortável sentimento que a expressão dessas ideias poderia lhe trazer. No momento em que você visar a resultados, você está no reino da estratégia. Guerra e estratégia têm uma lógica inexorável: se você quer ou deseja alguma coisa, deve estar pronto e capaz de lutar por ela. Outros argumentaram que guerra e estratégia são basicamente questões que se referem a homens, particularmente aqueles que são agressivos e pertencem à elite de poder. O estudo de guerra e estratégia, dirão, é uma busca masculina, elitista e repressora, um meio para a perpetuação do poder. Esse argumento é um absurdo perigoso. No início, a estratégia realmente era domínio de uns poucos escolhidos: um general, sua equipe, o rei, um punhado de cortesãos. Soldados não aprendiam estratégia, porque isso não lhes serviria de nada no campo de batalha. Além disso, não era sensato armar os próprios soldados com um tipo de conhecimento prático que poderia ajudá-los a organizarem um motim ou rebelião. A era do colonialismo levou este princípio ainda mais longe: os povos indígenas das colônias europeias eram recrutados para os exércitos ocidentais e faziam grande parte do trabalho de polícia, mas mesmo aqueles que subiam de posto na hierarquia eram rigorosamente mantidos na ignorância da ciência da estratégia, que se considerava perigosa demais para que soubessem. Manter a estratégia e as artes da guerra como um ramo de conhecimento especializado é, na verdade, fazer o jogo das elites e dos poderes repressors, que gostam de dividir e conquistar. Se a estratégia é a arte de conseguir resultados, de colocar ideias em prática, então ela deve ser divulgada amplamente, em especial entre aqueles que têm sido tradicionalmente mantidos em sua ignorância, inclusive as mulheres. Nas mitologias de quase todas as culturas,
as grandes divindades eram femininas, entre elas Atena, da Grécia Antiga. A falta de interesse das mulheres por estratégia e guerra não é biológica, mas social e talvez política. Em vez de resistir à atração da estratégia e às virtudes da guerra racional ou imaginar que são indignas de você, é bem melhor enfrentar sua necessidade. Dominar a arte só tornará sua vida mais pacífica e produtiva a longo prazo, pois você saberá como fazer o jogo e vencer sem violência. Ignorá-la conduzirá a uma vida de confusões e derrotas sem fim. O que você verá a seguir são 6 ideais fundamentais que você deve ter como objetivo para se transformar em guerreiro estratégico no dia a dia. Veja as coisas como elas são, e não com o colorido que suas emoções lhes dão. Na estratégia, você deve ver suas reações emocionais ao que acontece como uma espécie de doença que precisa ser curada. O medo o fará superestimar o inimigo e agir de uma forma muito defensiva. Ira e impaciência o levarão a atitudes precipitadas e que reduzirão suas opções. Excesso de confiança, particularmente como resultado de um sucesso, fará você ir longe demais. Amor e afeto o deixarão cego para as traiçoeiras manobras daqueles que aparentemente estão a seu lado. Mesmo as gradações mais sutis destas emoções podem colorir o modo como você vê os acontecimentos. O único remédio é ter consciência de que a atração das emoções é inevitável, notar quando ela está acontecendo e equilibrá-la. Quando você tiver sucesso, esteja ainda mais atento. Se estiver zangado, não faça nada. Com medo, saiba que vai exagerar os perigos que enfrenta. A guerra exige o máximo de realismo, ver as coisas como elas são. Quanto mais você puder limitar ou equilibrar suas reações emocionais, mais perto chegará deste ideal. Julgue as pessoas por suas ações. A genialidade da guerra é que não há eloquência ou falatório que possa explicar um fracasso no campo de batalha. Um general levou suas tropas à derrota, vidas foram desperdiçadas e é assim que a história o julgará. Você deve se empenhar para aplicar este padrão cruel em sua vida diária, julgando as pessoas pelos resultados de suas ações, pelos feitos que se podem ver e medir, pelas manobras que elas usaram para ganhar o poder. O que as pessoas dizem sobre si mesmas não importa, elas dirão qualquer coisa. Veja o que elas fizeram, feitos não mentem. Você também deve aplicar esta lógica a si mesmo. Ao examinar uma derrota, você deve identificar o que poderia ter feito diferente. A culpa de seus fracassos é de suas más estratégias, não do adversário desonesto. Você é responsável pelo que há de bom e de ruim em sua vida. Como corolário, olhe para tudo que as outras pessoas fazem como uma manobra estratégica, uma tentativa de vencer. As pessoas que o acusam de ser injusto, por exemplo, que tentam fazer você se sentir culpado, que falam de justiça e moral, estão tentando ganhar uma vantagem no tabuleiro de xadrez. Dependa das próprias armas. Em busca de sucesso na vida, as pessoas tendem a confiar em coisas que parecem simples e fáceis ou que já funcionaram. Isto poderia significar o acúmulo de riqueza, recursos, um grande número de aliados ou a tecnologia mais recente e a vantagem que ela traz. Isto é ser materialista e mecânico. Mas a verdadeira estratégia é psicológica, uma questão de inteligência, não de força material. Tudo na vida pode ser tirado de você e, geralmente, o será em algum momento. Sua fortuna desaparece, a engenhoca mais recente de uma hora para outra fica ultrapassada, seus aliados o desertam. Mas se sua mente estiver armada com a arte da guerra, não há poder que possa tirá-la. Em meio a uma crise, sua mente encontrará o caminho para a solução correta.
Ter estratégias superiores nas pontas dos dedos dará às suas manobras uma força irresistível. Como diz Sun Tzu, depende de você ser imbatível. Adora Atena, não Ares. Na mitologia da Grécia Antiga, o imortal mais esperto de todos era a deusa Metis. Para impedir que ela fosse mais astuciosa do que ele e o destruísse, Zeus casou-se com ela, em seguida engoliu-a inteira, esperando absorver com isso a sua sabedoria. Metis, entretanto, estava esperando um filho de Zeus, a deusa Atena, que em seguida nasceu de sua testa. Como condizia a sua linhagem, ela foi abençoada com a esperteza de Metis e a mentalidade guerreira de Zeus. Ela era considerada pelos gregos como a deusa da guerra estratégica. Seu mortal preferido e acólito era o engenhoso Ulisses. Ares era o deus da guerra em sua forma direta e brutal. Os gregos desprezavam Ares e adoravam Atena, que sempre lutou com suprema inteligência e sutileza. Seu interesse na guerra não é a violência, a brutalidade, o desperdício de vidas e de recursos, mas a racionalidade e o pragmatismo que ela nos impõe e o ideal de vencer sem derramamento de sangue. Usando a sabedoria de Atena, seu objetivo é o de transformar a violência e a agressão desses tipos contra eles, fazendo com que sua brutalidade seja a causa de sua ruína. Como Atena, você está sempre um passo à frente, fazendo com que seus passos sejam mais indiretos. Sua meta é mesclar filosofia e guerra, sabedoria e batalha, em uma mistura imbatível. Eleve-se acima do campo de batalha. Na guerra, a estratégia é a arte de comandar por inteiro a operação militar. Tática, por outro lado, é a habilidade de compor o exército para a batalha em si e lidar com as necessidades imediatas do campo de batalha. Nós, na grande maioria, somos táticos na vida, não estrategistas. Ficamos tão envolvidos nos conflitos que enfrentamos que só conseguimos pensar em como obter o que queremos na batalha que temos pela frente no momento. Pensar estrategicamente é difícil e pouco natural. Você talvez imagine que está sendo estratégico, mas deve estar apenas sendo tático. Para ter o poder que só a estratégia confere, você precisa ser capaz de estar acima do campo de batalha, concentrar-se em seus objetivos de longo prazo, armar uma campanha inteira, sair do modo reativo em que tantas batalhas na vida o trancarão. Mantendo em mente todos os seus objetivos, fica muito mais fácil decidir quando lutar e quando se afastar. Isso torna as decisões táticas do cotidiano bem mais simples e mais racionais. Pessoas táticas são pesadas e presas no chão, estrategistas têm os pés mais leves e são capazes de ver mais longe e de uma forma mais ampla. Espiritualize sua guerra. Você enfrenta batalhas todos os dias, essa é a realidade para todas as criaturas em sua luta pela sobrevivência. Mas a maior batalha de todas é com você mesmo, suas fraquezas, suas emoções, sua falta de decisão em compreender as coisas até o final. Você deve declarar guerra incessante contra você mesmo. Como um guerreiro na vida, você deve aceitar o combate e o conflito como modos de provar quem você é, de melhorar suas habilidades, de ganhar coragem, confiança e experiência. Em vez de reprimir suas dúvidas e temores, você deve derrubá-los de frente, lutar contra eles. Você precisa de mais desafios, e você convida a mais guerra. Você está forjando o espírito do guerreiro, e somente a prática constante o levará até lá. 33 Estratégias de Guerra é uma destilação da sabedoria eterna contida nas lições e nos princípios da guerra. O livro é projetado para armar você com conhecimentos práticos que lhe darão infinitas opções e vantagens ao lidar com os guerreiros impalpáveis que o atacam na batalha diária.
Cada capítulo é uma estratégia voltada para a solução de um problema em particular que você encontrará com frequência. Esses problemas incluem lutar com um exército desmotivado atrás de você, desperdiçar energia combatendo em muitas frentes, sentir-se massacrado por atritos, pela discrepância entre planos e realidade, entrar em situações das quais não consegue sair. Você pode ler os capítulos que se aplicam ao problema particular atual. Melhor ainda, você pode ler todas as estratégias, assimilando-as, permitindo que se tornem parte de seu arsenal mental. Mesmo quando você está tentando evitar uma guerra, e não combatendo uma, muitas destas estratégias merecem ser conhecidas por propósitos defensivos e para você ter consciência do que o outro lado pode estar aprontando. De qualquer maneira, eles não foram escritos como doutrina ou fórmulas para serem repetidas, mas como auxiliares do julgamento no calor da batalha, sementes que se enraizarão em você e o ajudarão a pensar por si mesmo, desenvolvendo seu estrategista interior latente. As próprias estratégias são selecionadas dos escritos e das práticas dos maiores generais da história: Alexandre, o Grande, Aníbal, Genghis Khan, Napoleão Bonaparte, Shaka Zulu, William Tecumseh, Erwin Rommel, Viol Nguyen Giap, bem como dos maiores estrategistas: Sun Tzu, Miyamoto Musashi, Carl von Clausewitz, Ardant Dupik, T. Lawrence, Coronel John Boyd. Elas variam desde as estratégias básicas da guerra clássica às estratégias sujas, não convencionais, dos tempos modernos. O livro está dividido em 5 partes: Guerra autodirigida, como preparar sua mente e espírito para a batalha; Guerra organizacional, como estruturar e motivar seu exército; Guerra defensiva, Guerra ofensiva, e Guerra não convencional, suja. Cada capítulo é ilustrado com exemplos históricos, não só da guerra em si, mas da política, Margaret Thatcher, da cultura, Alfred Hitchcock, dos esportes, Muhammad Ali, dos negócios, John D. Rockefeller, que mostram a íntima conexão entre o militar e o social. Estas estratégias podem se aplicar a lutas em todas as escalas. Guerra organizada, batalhas nos negócios, a política de um grupo e até relacionamentos pessoais. Finalmente, a estratégia é uma arte que requer não só um modo diverso de pensar, mas uma abordagem totalmente diferente de ver a vida em si. Com muita frequência existe um abismo entre nossas ideias e conhecimentos de um lado e nossa experiência real do outro. Absorvemos trivialidades e informações que nos tomam espaço mental, mas não nos levam a parte alguma. Lemos livros que nos divertem, mas têm pouca relevância para nossas vidas diárias. Temos ideias sublimes que não colocamos em prática. Temos experiências tão ricas que não analisamos o suficiente, que não nos inspiram ideias, cujas lições ignoramos. E estratégia requer um contato constante entre os dois reinos. É conhecimento prático em sua forma mais elevada. Os acontecimentos na vida nada significam se você não refletir a respeito deles profundamente, e ideias adquiridas em livros são inúteis se não tiverem aplicação na vida como você vive. Na estratégia, tudo na vida é um jogo que você está jogando. Este jogo é excitante, mas também exige profunda e séria atenção. As apostas são altas. O que você sabe precisa ser traduzido em ação, e ação precisa ser traduzida em conhecimento. Deste modo, estratégia passa a ser um desafio para a vida inteira e fonte de constante prazer na superação de dificuldades e solução de problemas. Neste mundo, onde se joga com dados chumbados, um homem precisa ter um temperamento de ferro, com a armadura à prova dos golpes do destino, e armas para enfrentar homens. A vida é uma longa batalha,
temos de combatê-la a cada passo, e Voltaire com toda a razão diz que, se temos sucesso, é a ponta da espada, e que morremos com a arma na mão. Arthur Schopenhauer, Conselhos e Máximas, 1851.